Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da tarde de gestão de patrimônio. Hoje é segunda-feira, dia 29/8. Pega um disclaimerzinho aqui. Bom, hoje saiu o Boletim Fox. Acabou de sair o Boletim Fox. Como todos sabem, eu gosto de olhar muito, presto muita atenção a esses dados, pelo fato de eles serem uma ancoragem em relação ao que o mercado tem precificado em seus modelos. E a gente pode olhar aqui, por exemplo, a nona semana. Mais importante que o número que a gente está enxergando aqui é a dinâmica desses números, né? Essa é a dinâmica aqui que é mais importante do que propriamente o número. São as revisões constantes que o mercado tem feito. Então a gente vê aqui a nona semana consecutiva de revisão para o IPCA ao final de 2022, com revisão para baixo, ou seja, é projetado pelo mercado uma inflação de 6,7 para o final desse ano. E também há uma revisão, um horizonte relevante para 2023, uma revisão para baixo do IPCA. É a segunda semana consecutiva de revisão. A gente vinha comentando, vinha com 18 semanas em revisão para alta, e em vez de começar a estabilizar, já começou a cair, porque é isso daqui, né? A gente passa o bastão de um ano para outro, e a gente nota que é possível notar o quão forte é a revisão para baixo do IPCA. Muito forte. A gente vê aqui a nona revisão consecutiva do PIB para cima, né? Mostrando como o mercado errou forte esse PIB, que no início do ano algumas casas projetavam menos meio, outras casas projetavam zero para esse ano, e a revisão está assim forte para cima, 2,10. Para o ano que vem, a gente tem uma revisão para o PIB, é a segunda semana consecutiva de visão para baixo. Mas qual é a lição que eu tiro disso aqui, né? 2023 é um horizonte relevante para o Banco Central e tudo mais, mas o mercado mostrou-se mostra-se inábil para poder fazer esse tipo de revisão a longo prazo. Então, eu fico muito nessa revisão aqui para o final do ano. Está mais próximo, está mais factível, o mercado tem um sentimento um pouco maior. É que muitas vezes o que acaba acontecendo em 2022, normal, né, como eu falei aqui, passa o bastão para 2023 e, portanto, vai se fazendo o ajuste. Embora o horizonte relevante para o Banco Central é 2023, nitidamente é, o mercado já se mostrou que não tem a menor capacidade de enxergar aí mais do que 3, 6 meses. Portanto, é só uma visão, mas a ancoragem está aqui, 2022, e é essa aqui que eu sugiro que a gente passe a sempre acompanhar. Fica mais difícil do mercado errar. Como isso aqui, né? Como essas projeções aqui para o PIB de 2022. Olha o que o Itaú projetava para o final no final de 2021, o que ele esperava para 2022. Olha só o Credit Suisse, Pactual e todos os outros, né? Todos os outros erraram feio, feio, feio. Né? Narrativas do mês, a gente tem ainda uns desdobramentos de Covid, evidentemente assim, né? Daqui o máximo efeito ao mínimo efeito que o Covid tem feito nos modelos, a gente está aqui, tem um risco, mas ele passa a ser um risco menor a partir do momento que o vírus é amplamente conhecido, a vacina é amplamente difundida, e a gente tem aqui os desdobramentos da Rússia e da Ucrânia, esses sim são muito mais presentes, esses sim eles estão mais latentes no modelo de hoje, né? Essa semana vai ser uma semana importante, com várias divulgações, CAGED, PIB, contas públicas, então a gente tem que acompanhar para ver o que narrativas a gente vai acrescentar ainda nessa última semana do mês, né? Voou, tá? Bom, aqui a agenda, né? A gente chegou a cobrir, né, na sexta-feira, deu uma notícia muito importante, e aqui nada de muito importante para o dia de hoje, que já foi divulgado fora o Boletim Fox, que é uma grande informação importante, e a gente já discutiu, mas tem o CAGED que vai ser divulgado logo menos. Bom, aqui com o que a gente vem comentando, né? Topos e fundos decrescentes. A gente vê então aqui o Dow Jones perder a primeira linha de suporte
E essa aqui é a segunda linha de suporte que eu venho comentando com vocês. E me parece, na verdade, que os Estados Unidos tem aí a sua, vamos dizer, a sua batalha com relação à inflação. O mercado parece ter negligenciado, mas na quinta-feira, o Banco Central parece ter pontuado a realidade para o mercado, e, portanto, sexta-feira houve essa realização forte, né? Deixou esse topo de indecisão, nitidamente um topo aqui. A gente já fez um topo, agora vamos ver onde a gente vai fazer esse fundo. Perdeu o primeiro stop, perdeu o segundo stop, está vindo para cá. Se perder esse stop, né? Agora a minha expectativa é que faça isso daqui. Se perder essa região aqui, aqui é o último dos últimos stop. Perder aqui, a gente vai ver o mercado apavorado, né? Com certeza. A minha expectativa, dados os dados que vêm saindo para cá, é que a economia americana, o Banco Central americano, ele tem que ancorar as expectativas. E a minha percepção é que a economia americana ela é muito eficiente nisso. Então, eu não acho, né? Hoje, sexta-feira não é o inferno portanto, acho que isso vai ser a batalha que os Estados Unidos vão enfrentar até o final do ano. Eu acho que eles vão ser mais eficientes do que nós, em certa medida, no controle da inflação. Tá? É a minha percepção. Embora o mercado especula isso e, nesse momento, parece que o mercado voltou a uma realidade que a inflação, sem sombra de dúvida, é o bicho-papão, que na verdade é, se não controlado. Porém, eu acho que eles vão ser mais eficientes do que nós. Essa é a minha percepção. Não acho, eu vejo muito analista aqui dizendo que os Estados Unidos realmente tem aí uma situação muito complexa, muito complicada para resolver, e quando na verdade eu acho que eles já entenderam e, portanto, estão agindo contento. Tanto é os dados que saíram de inflação, tanto é os dados que saíram de expectativas. Né? São dados micros, são dados pontuais, mas que dentro de um quebra-cabeça mostra para mim que os Estados Unidos têm um pouco mais de resiliência, um pouco mais de eficiência nesse controle do que nós, que somos expert no assunto, tá? Por quê? Porque acho que o mecanismo de transição, o mecanismo de de, de trocas monetárias lá é muito mais eficiente do que o nosso, né? Isso já se provou infinitas vezes, né? Então eu acredito que o dado aqui é importante ficar atento. Tem esses pontos aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu posso estar errado, evidentemente, mas eu acredito que a gente vai se surpreender positivamente com os Estados Unidos. Né? A minha aposta é esta nesse momento. A gente olha que Nikkei também fez topo, Europa fez topo, né? Então, assim, né? Aquela festa que a gente viu há 4 semanas acontecendo com consecutivos, parece ter chegado ao fim, parece ter acabado. Apontei muito para vocês esse indicador aqui, Russell 2000, que ele de fato é uma proxy muito melhor do que o S&P 500, nada ou até o Dow Jones. Ele é uma proxy muito melhor, porque contém 2.000 ações dentro desse índice. Né? E ele já tinha feito esse bloqueio de avanço aqui. Ele já tinha apontado que essa dinâmica de alta aqui, ela estava com os dias contados. E foi o que aconteceu quando a gente vê aí o resto dos principais índices americanos, né, e europeu. Notícia ruim para você, para mim, para o mundo inteiro é o petróleo. Né? Vinha numa dinâmica forte de realização e parece ter chegado aqui numa região de suporte. Não é bom de ver isso, né? A gente espera, eu o bem para o mundo, até para os Estados Unidos, para nós como um todo, é ver o petróleo e o WTI abaixo de 90, o Brent abaixo de 100, né, e seguir uma dinâmica aqui próximo dos $80, próximo de um preço que a gente já viu muito tempo lá atrás, faz tempo que a gente não vê. Claro, a realização foi extremamente importante, tem trazido um alívio para a inflação como um todo, como eu já discuti diversas vezes aqui, o petróleo ele está no início da cadeia de inflação, portanto ele é de fato é, um bem, um ativo que contamina, que traz inflação para o mundo inteiro. Ele é cruel nesse aspecto porque o petróleo está em toda a cadeia da indústria, né, como um todo. Analistas
dizem que nós comemos petróleo. E, de fato, parece que é isso mesmo. É isso, né? O petróleo está na plantação, por fertilizantes e tudo mais, diesel, etc. Então, assim, em última instância, ele vai desde do combustível à alimentação. Então, assim, realmente ele está em toda a cadeia e, de fato, isso, ver o petróleo retomando aqui um fôlego para novas altas, não é bom. A gente olha aqui os bonds americanos, no momento que você espera, no meu caso, falar em primeira pessoa, que no momento que eu espero que o índice americano tenha uma realização um pouco mais forte, olha o VIX aqui, né, o vulgo índice do medo, voltando a ficar acima dos 25 pontos. Ele estava numa região que a gente já conhecia bem aqui, fez suporte aqui, fez suporte aqui. Né? Vamos ver até onde ele vai esse VIX. O fato é que ele superou os 25 pontos. E aí você vê o mercado de índices, mercado de ativos, de ações americano, tendo 2 semanas consecutivas de forte realização, e aí você olha, imagina que esse dinheiro vai para um porto seguro. E aí você vai esperar que esse dinheiro vá para os bonds, e aí você olha que as taxas estão abrindo, ou seja, o recurso não está indo para lá. A gente não vê uma disputa por esse tipo de ativo. Né? Diferente de ações, né? Quanto mais você compra, mais o ativo tende a subir, né? Por uma escassez, há uma quantidade de, de ações no mercado, então é normal, quanto mais você compra, mais escasso fica, e, portanto, mais valorizado fica o ativo. No índice, é um pouco oposto isso. Né? Quanto mais você compra o índice, mais a taxa fecha, né? E é o que a gente tem visto, a taxa abrir, né? O ativo tem aberto, ou seja, a gente vê que a demanda não tem tido, quando a gente olha que a taxa está abrindo, significa que não tem uma disputa pelo ativo, né? E, portanto, a gente vê a taxa, por isso denuncia essa lógica da renda fixa. O mercado não tem ido para esse tipo de ativo. É o que a gente tem visto, a taxa tem aberto. O mercado tem exigido mais prêmio dos bonds americanos, de todos 30, 10, 5, 2 anos. Né? Então, o recurso, é a percepção que eu tenho que o recurso não está indo para lá. Né? O ouro também devolvendo tudo, e a gente teve o minério de ferro, teve uma semana fortíssima passada, iniciando a semana com uma queda de 1,3, 1,4, né? Longe, evidentemente, de definir a semana. Né? O que definiu no início da semana passada, não acredito que seja um bloqueio de avanço aqui, embora já ouvi analistas comentando de que o governo chinês quer limitar produção de minério de ferro. Bom, ora, isso para mim parece totalmente correlacionado com as políticas de incentivos, principalmente no setor imobiliário americano, né? Linhas de crédito. Então, assim, americano não, chinês, baixa taxa de juros, linha de crédito, ou seja, isso é uma política expansionista e não passa, não tem uma política expansionista que não passa pela indústria, né? Principalmente a chinesa. Então, assim, para mim não faz o menor sentido você dizer que o minério de ferro caiu hoje, porque o governo chinês tende a diminuir incentivo à produção. Então, não faz o menor com as peças do quebra-cabeça da semana passada e retrasada, não faz o menor sentido. Então, eu acredito que é uma realização pontual e eu acredito que a gente vai ver o minério de ferro escalando aí novas altas, pelo menos testando aqui essa região que foi resistência aqui, né? E suporte aqui, e suporte aqui. Eu acredito que a gente vai ver minério de ferro acima de $100, acima de 110, custando a $120. Bom, aqui está o mercado asiático como um todo, destaque negativo para a Coreia do Sul e Japão, caindo mais de 2,6 Japão, mais de 2,4 Coreia. Os futuros americanos todos em quedas, né, em função de tudo que aconteceu das falas de Jerome Powell na quinta-feira passada. A Europa realizando forte também, destaque negativo para o Eurostock 50, caindo aí 1,5, Lyon também caindo 1,5.
realmente um dia ruim para a Europa. CDS brasileiro, né, mais uma queda, um índice que mede aí o risco Brasil, né, o risco de créditos default swap dos últimos de ativos de 5 anos do Brasil, mostrando aqui uma resiliência. Isso aqui que já chegou a subir mais de 320, chegou a cair aí para 230 e poucos, bateu 251 na semana, 260 na semana passada e voltando a cair, aí ficando abaixo de 250. Então, uma notícia positiva para o nosso mercado, mais uma notícia positiva para o nosso mercado. E Bitcoin abaixo de $20 e Ethereum perdendo aí $1.500, né? O Bitcoin aqui é uma sinalização muito ruim, Bitcoin perdendo aí o último fundo. Eu estimo que o Bitcoin pode passar aí por um momento bem difícil. E vale lembrar, né? O que é o Bitcoin? É uma criptomoeda, né? Em tese, tem todo o seu lastro aí, oferta e demanda, etc. Mas é uma aposta numa tecnologia. E a gente vê uma expectativa de alta, tanto o Ethereum, várias criptos devem estar sofrendo, não sou especialista em cripto, mas é, o, quando você olha para esse tipo de ativo, criptoativo, que investe em tecnologia, a gente tem um desconto na taxa de juros muito alto, né? Você espera um prêmio muito elevado em ativos como Bitcoin, em ativos ligados à tecnologia. A partir do momento que você tem uma taxa de juros e mostra-se uma tendência de alta forte, é natural que você tenha aí nos valuations desses ativos uma reprecificação, mostrando aí que provavelmente será necessário mais esforço desses ativos para trazer valor, para fazer com que o investidor saia de um ativo que é uma promessa para um ativo que é uma realidade, por exemplo, com os moldes americanos que estão apresentando taxas que não apresentavam nos últimos anos, né? São as maiores taxas dos últimos anos, mostrando aí de fato que tem um custo de oportunidade, ou seja, o dinheiro ele deve escolher, não, o dinheiro é finito, não dá para você alocar o dinheiro em todo tipo de ativo. Então, nesse sentido, você tem que escolher. E normalmente a gente escolhe para um ativo mais risco-retorno mais atrativo. Resumindo, né, a gente percebe que o risco em relação ao retorno de ativos como Bitcoin, criptomoeda, nesse momento, passa por uma reavaliação forte, mostrando que tem mais risco do que retorno. Né? E não é à toa que o Bitcoin aí bateu os $25.000 e já devolveu tudo em 2 semanas de uma maneira forte, contundente. Bom, o que a gente espera aqui do Brasil? Né? A gente está tendo um excelente mês de agosto, 8% de valorização em agosto. A gente teve uma queda na sexta-feira importante de 1,1%, como a gente vê aqui, mas a bolsa no ano está 7,13% positivo, respirando. Vamos ver como é que vai terminar esse final de ano, né? Esse final de mês de agosto. Os mercados americanos são extremamente importantes para nós, para um termômetro de risco de uma forma geral, e a gente vê hoje realizando forte. Né? A gente vê os futuros americanos, Nasdaq 100, por exemplo, caindo mais de 1%. Né? Movimento dos estrangeiros. Né? Os estrangeiros são comprados no índice brasileiro e na sexta-feira fizeram uma manutenção, compraram mais 7 mil índices. Os nacionais são vendidos no mercado futuro brasileiro e venderam mais 8.900 na sexta-feira. Com relação ao dólar, os estrangeiros são vendidos em dólares e venderam mais 12 mil contratos de dólares aqui no Brasil. E os nacionais são vendidos em dólares e fizeram uma manutenção suave para a compra. Né? Então, assim, basicamente, os estrangeiros mostrando aí que estão comprando índice e vendendo dólares, mostrando a direção aqui, o norte da direção para a gente no nosso mercado. E aqui está o nosso mercado, né? O Ibovespa. Comentou essa resistência forte aqui, né? Começou com essa resistência, depois tem essa resistência, tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não conseguiu passar. Agora está aqui como suporte nessa média de 200 períodos e possivelmente olhando aqui para 108 mil pontos. Assim, o gráfico semanal também olhando aqui para 109 mil pontos. A gente vê que é possível, né? Semana passada a gente tentou superar tanto a abertura da semana retrasada quanto a máxima
na semana anterior e não conseguimos, né? Mostrando aí uma certa resistência no nosso mercado. E subiu forte, forte, forte. Então é natural, ao meu ver, que haja uma realização. Nada sobe em linha reta, né? Nada sobe em linha reta, assim como, né, nada cai em linha reta, né? Caiu, subiu, caiu, né? A única esperança por essa alta é que ele superou esse topo aqui, né? Superou forte esse topo aqui. Então, assim, é uma alta vigorosa com volume. O volume desse mês já é superior ao do mês passado. Então, entrou volume no nosso mercado, principalmente pelos estrangeiros. E o dólar mostrando aqui que tem espaço para realização, né? Eu olho aqui o dólar abaixo de 5, tocando esse suporte novamente aqui. Eu vejo aí uma realização mais profunda do dólar e o índice uma realização mais pontual. Tá? Na sexta-feira, Petro e Vale caíram de 0,15, os demais ativos caíram 0,96, no agregado aí caímos 1,07. Uma variação dentro da normalidade, né? A volatilidade aumentou um pouco, um fechamento da curva de yield que não justificaria essa queda, né? Haveria até uma possibilidade de mais alta, mas não é o que a gente vê aqui, né? Vamos aguardar. Aqui os destaques das maiores altas, das maiores baixas, tanto da semana, do mês e do ano, para vocês olharem. Eu vou ficar aqui o destaque do dia, destaque de queda aqui do dia para os materiais básicos caíram 2,76. Tá? Nada que me chame muita atenção, a volatilidade, como a gente já falou do Ibovespa, caiu, a relação volatilidade Ibovespa-dólar caindo novamente, né? Bom, BTC, leve devolução aqui do BTC, né? Eu espero uma devolução um pouco mais forte, dado acreditando que o mercado não tem espaço para cair muito. Vamos ver como se comporta o dia de hoje. A gente já abriu com uma queda aí de 0,8, 0,6 nesse momento, tá? Mas eu acredito que o mercado vai devolver esses BTCs aqui. Olha aqui, né? Mostrando aqui que isso aqui pode ter sido um respiro, né? Essa alta que subiu muito forte e o mercado devolveu, olha essa devolvida aqui, praticamente em um dia dos contratos, né? Ou seja, o mercado podendo fazer um ajuste e acreditar que não tem espaço para as maiores quedas, para mais quedas, como a gente viu na sexta-feira passada. Tá? Os mais alugados, os mais devolvidos, eu vou ficar aqui com os maiores estoques, né? São esses ativos aqui, os mais alugados, que possivelmente, se você está pensando em entrar em compra, tem que levar em consideração que o mercado está apostando em uma queda nesses ativos, acima de 14% do free float, é bastante coisa. E a curva de juros? A gente vê aqui uma inclinação levemente da curva de quinta para sexta para baixo, né, na taxa pré, né, inflação implícita no curto prazo, uma inclinação mais contundente para baixo, né? Olha, há 30 dias nem se fala, né? Há 30 dias nem dá para cogitar. Ver aqui efetivamente que o mercado devolvendo literalmente o prêmio na curva, né? Fazendo o ajuste em toda a curva para baixo, menos inflação, como a gente vê no boletim Focus. Então, basicamente, é isso que eu tenho para passar para vocês no dia de hoje. Ficar atento a essa semana rica de informações, né, principalmente para o nosso mercado, que serão todas comentadas aqui por mim à medida que elas forem saindo. Agradeço demais a atenção de vocês no dia de hoje e espero vocês amanhã. Obrigado e até breve.